Vamos lá, pessoal, dando continuidade às nossas aulas de função quadrática. Na aula anterior, o que foi que nós vimos? Nós vimos as formas gerais de uma função do segundo grau. Nós vimos os coeficientes, né, A, B e C. O A, o coeficiente de x2. O B, o coeficiente de x, o C, o termo independente. Depois nós vimos as raízes de uma função de segundo grau, né? Bastava você fazer f de x igual a zero, transformava numa equação de segundo grau, usava Bhaskara e achava as raízes. Depois nós vimos que o gráfico de uma função quadrática sempre ia ser uma curva, em que essa curva recebe o nome de parábola. E nós vimos também que a parábola tem a concavidade para cima, caso A seja positivo, e tem a concavidade para baixo, caso A seja negativo. E agora nós ficamos de ver o quê? Nessa aula atual. Nós ficamos de ver a interseção da parábola com os eixos coordenados. Então, nós vimos, né, na aula anterior, pelo menos só pelo desenho, né, que a parábola tocava o eixo do x em 2 pontos, na parábola que nós desenhamos, e nós vimos também que ela tocava o eixo dos y. Então, nós vamos estudar exatamente esses pontos. Os pontos em que a parábola toca o eixo do x e os pontos em que a parábola toca o eixo do y, tá certo? Então, vamos aqui para a lousa para esmiuçar isso aí. Interseção com o eixo do x. Interseção com o eixo do x. Deixa eu apagar aqui e colocar de outra cor para ficar mais bonitinho. Interseção com o eixo do x. Então vamos lá olhar a nossa gravura anterior. A parábola que nós fizemos na aula anterior, ela tocava o eixo do x em 2 pontos. Não. Mas, Rivelino, isso sempre acontece? Vamos lá. Interseção com o eixo do x. A interseção de uma parábola com o eixo do x vai depender de quem, Rivelino? Vai depender do valor de delta. Mas do valor de delta, exatamente, ó. Vamos imaginar aqui os eixos coordenados. Vou desenhar aqui, ó, x e y. Outro eixo coordenado, x e y. Outro eixo coordenado, x e y. Então, imagine aqui esses 3 eixos coordenados. Nós estudamos lá da equação do segundo grau que quando o delta de uma função, de uma equação de segundo grau, vamos lembrar aqui a equação do segundo grau. Forma geral de uma equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. Nós vimos lá no estudo das equações do segundo grau que quando o delta era maior do que zero, quando você calculava o delta de uma equação do segundo grau, e esse delta dava um valor positivo, o que é que acontecia com as raízes dessa equação? As raízes eram reais e distintas. Então, toda vida que uma equação do segundo grau tiver um delta positivo, ou seja, maior do que zero, a equação tem 2 raízes reais e distintas. Isso implica o que, Rivelino, numa função quadrática? No gráfico de uma função quadrática? Isso implica o seguinte, que quando você tiver uma função em que o delta dessa função, quando é que eu encontro o delta de uma função quadrática? Quando eu igualo a função a zero, f de x igual a zero, e vou encontrar as raízes. Na hora que você vai encontrar as raízes, você vai encontrar o valor de delta. Se esse delta for maior que zero, é porque a minha parábola vai tocar o eixo do x em 2 pontos. Em 2 pontos diferentes, distintos. O primeiro ponto é o x1, é a primeira raiz. O segundo ponto é o x2, é a segunda raiz. Então, Rivelino, deixa eu ver se eu entendi. Você vai construir o gráfico de uma função quadrática. Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Se o delta for positivo, é porque a parábola toca o eixo do x em 2 pontos. Exatamente. Que 2 pontos são esses? As 2 raízes, x1 e x2. E se o delta for zero? Ora, nós vimos lá do estudo de equação do segundo grau, que quando uma equação do segundo grau tem delta igual a zero, as raízes são reais e iguais. Então, toda equação do segundo grau em que o delta é igual a zero, as raízes são reais e iguais. Em que é que isso aí vai implicar na hora de construir o gráfico de uma função quadrática?
vai implicar no seguinte, ó, que a minha parábola, ela toca o eixo do x exatamente nas raízes. Quando as raízes são distintas, então ela vai tocar o eixo do x em 2 pontos. Como as raízes são reais e iguais, então ela vai tocar o eixo do x em apenas um ponto. Por que em apenas um ponto? Porque nesse ponto, x1 é igual a x2. As raízes são reais e iguais. Rivelino, se o delta for menor que zero? Ah, não. Se o delta for menor que zero, o que é que acontece? Toda equação do segundo grau em que o delta é negativo, o que é que acontece? As raízes não pertencem aos reais. Não existem raízes reais. Elas vão estar num outro conjunto chamado complexos, está certo? Então, dada uma equação do segundo grau em que o delta é negativo, as raízes não existem nos reais. Mas, Rivelino, se elas não existem nos reais, como é que elas vão tocar o eixo do x? Ora, se elas não existem nos reais, ela não toca, a parábola não toca o eixo do x, tá certo? Por quê? Porque essa equação do segundo grau não existe raiz real. Então, quando você zerar a função e for encontrar as raízes, não vai ter raiz nos reais. Então, a minha parábola, ela vai ter a concavidade para cima, se o A for maior que zero, ou para baixo, se o A for menor que zero, e não vai tocar o eixo dos x. Ah, Rivelino, então deixa eu entender. Delta maior que zero, a parábola toca o eixo do x em 2 pontos diferentes. Delta igual a zero, a parábola toca o eixo do x em apenas um ponto. E delta menor que zero, a parábola não toca o eixo do x. Beleza pura. O que mais eu preciso saber, Rivelino? Bem, observe que eu fiz esses 3 exemplos, todos para concavidade para cima, ó, tendo a concavidade para cima. Eu estou supondo que o A aqui está sendo maior do que zero. Mas eu poderia fazer a mesma coisa com o A negativo, ou seja, a concavidade para baixo, tá certo? Então, com essas informações, você já pode imaginar que a gente pode ter 6 gráficos. Toda função quadrática ela pode ter 6 gráficos. Esses 3 que estão aqui na lousa, ou 3 parecidos com esse, só com a concavidade para baixo, tá certo? Então, Rivelino, como é que eu sei o encontro? Onde é que a parábola se encontra com o eixo do x? Bem, o encontro da parábola com o eixo do x vai depender do valor de delta, tá certo? Delta maior que zero se encontra em 2 pontos. Delta igual a zero se encontra em um ponto. Delta menor que zero não se encontra com o eixo do x. E a parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo. Rivelino, e agora o eixo dos y? Vamos lá. Vamos para o encontro com o eixo dos y. Depois a gente volta para esses gráficos aqui. Quando é que a parábola se encontra com o eixo dos y? Em que ponto ela se encontra? Vamos lá. Interseção com o eixo dos y. A parábola y igual a x2 mais bx mais c intercepta OY, ou seja, intercepta o eixo dos y no ponto 0c. Obtém-se esse ponto fazendo x igual a zero. Em y igual a x2 mais bx mais c. Rivelino, explica melhor. Vamos lá. Você tem aqui os eixos coordenados. O eixo dos x e o eixo dos y. Onde é que a parábola toca o eixo dos y? Ora, quando você desenhar a parábola, quando ela tocar o eixo dos y, o que é que acontece com esse ponto? Se você lembrar de pares ordenados, todo ponto sobre o eixo dos y tem coordenada x igual a zero. Então, qualquer ponto que você marque sobre o eixo dos y, ele vai ter coordenada x igual a zero. Então, vamos lá na minha função e vamos trocar x por zero. Então, se x for zero, zero ao quadrado, zero, zero vezes a, zero. B vezes zero, zero. Então, o y vai ser igual a quanto? A c. Ou seja, a minha parábola, ela vai tocar o eixo dos y no ponto 0 e c. Ah, Rivelino, então deixa eu entender. O eixo do x, a parábola toca nas raízes.
Então, dependendo do valor de delta, ela pode tocar em 2 pontos, 1 ponto ou em nenhum ponto. Exato. E o eixo dos y, a minha parábola toca o eixo dos y exatamente no ponto C, no ponto C da minha função. Então, onde a parábola toca o eixo dos y, esse pontinho aqui é o ponto C. Joia, Rivelino? Então, faça até agora, beleza. E aquelas 2 páginas que você passou há pouco tempo? Bem, essas 2 páginas aqui, ela me dá uma geral sobre os gráficos de uma função de segundo grau, sobre os gráficos de uma função quadrática. Toda função quadrática você vai poder encontrar aqui, ó, 6 gráficos possíveis. Vão existir 6 gráficos possíveis. Quais são eles? Primeiro, A maior que 0. Então, imagine que esses 3 gráficos, essas 3 parábolas têm um A maior que 0. Então, se o A for maior que 0 e o delta for maior que 0, o gráfico da minha parábola vai ser esse, ó. Ele vai ter uma concavidade para cima. Por que para cima? Porque o A é maior que 0. Vai tocar o eixo do x em quantos pontos? Em 2 pontos. X', x2'. Por quê? Porque o delta é maior que 0. Então, se você pegar uma função de segundo grau, em que o A seja maior que 0 e o delta seja maior que 0, o formato da parábola vai ser esse estilo aqui. Rivelino, se o A for maior que 0 e o delta for igual a 0? Se o A for maior que 0, a gente já sabe que a parábola tem concavidade para cima. E se o delta for igual a 0? A gente já sabe que a parábola só toca o eixo do x em um ponto. Por quê? Porque as raízes são reais e iguais. Então, o formato do gráfico de uma parábola cujo A seja maior que 0 e o delta seja igual a 0, vai ser esse aqui. Rivelino, se a minha função tiver o A maior que 0 e o delta negativo, o delta menor que 0, bem, se o A for maior que 0, concavidade para cima. Se o delta for menor que 0, a gente já sabe que não tem raízes reais. Logo, a minha parábola não toca o eixo do x. Então, a concavidade dela é para cima, mas ela não toca o eixo do x. Fica suspenso. Agora, a gente vai fazer a mesma análise com o A menor que 0. Vamos lá. Então, suponha que o A seja menor que 0 e, nesse caso aqui, o delta seja maior que 0. Tá certo? Então, você tem o A menor que 0 e o delta maior que 0. Ora, se o A é menor que 0, qual é a conclusão que eu chego? Que a concavidade da minha parábola é para baixo. Se o delta é maior que 0, qual é a conclusão que eu chego? Eu tenho 2 raízes reais e distintas. Então, A menor que 0, concavidade para baixo. Delta maior que 0, 2 raízes reais e distintas. Então, a minha parábola vai ter a concavidade para baixo e vai tocar o eixo do x em 2 pontos distintos. Rivelino, se o A for menor que 0 e o delta for igual a 0. Ora, se o A for menor que 0, isso aqui implica em quê? Implica que a parábola vai ter concavidade para baixo. O delta ser igual a 0 vai implicar em quê? Que as raízes são reais e iguais. Ou seja, a minha parábola vai ter a concavidade para baixo e vai tocar o eixo do x em um ponto. Tá certo? Por quê? Porque as raízes são reais e iguais. Rivelino, se o A for menor que 0 e o delta também for menor que 0. Se o A for menor que 0, concavidade para baixo. Delta menor que 0, a parábola não toca o eixo do x. Mas por que, Rivelino, que ela não toca o eixo do x? Porque se o delta é negativo, não existe raízes reais. Então, não tem como a parábola tocar o eixo do x. Joia? Então, esses são os 6 possíveis gráficos para uma função do segundo grau. Está aqui a interseção com o eixo dos y, né? Que é o ponto 0 e C. E o que falta agora é só estudar as coordenadas do vértice. Então, moçada, a gente já está quase concluindo essa parte teórica de função quadrática, né? A gente já viu basicamente a construção do gráfico todinho. Falta apenas o vértice e resolver alguns exercícios, tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta. Valeu, moçada.